Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a construir storyboards. Isso mesmo, storyboard é a base para construir toda a história em quadrinho, livros ilustrados, até mesmo para cinema. O que são os famosos planos de cena, tudo isso nesse vídeo. Fica coladinho, presta muita atenção que esse é especial. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e este é o nosso terceiro vídeo de nossa jornada, né? Nossa jornada do herói sobre como produzir livros ilustrados. E sendo o terceiro vídeo e de maneira muito especial, vou lembrar vocês, no primeiro vimos sobre como produzir roteiros, como criar ideias para roteiros, os caminhos para se fazer um roteiro profissional. No segundo vídeo nós aprendemos sobre como ilustrar. Inclusive, eu deixei bem claro que ilustrar é uma capacidade neurovisomotora, é uma habilidade cognitiva. Não tem desculpas. Todo mundo pode aprender a ilustrar. Pratique, viu? Pratique bastante que você também vai aprender a ilustrar. E agora nesse vídeo eu vou passar para vocês como nós aqui do Estúdio Tanuki produzimos os storyboards. Quer dizer, afinal de contas, o que é storyboard? Storyboard, ele é o esboço de como será o livro. Eu vou utilizar aqui a referência do Laís, Feridas Abertas, que é um dos livros produzidos por nós. Inclusive é um livro lindo demais. Eu vou deixar o link em algum lugar aí para vocês terem acesso a esse livro também. Bom, a base de um bom storyboard é criar as etapas de como a história vai ser contada. Para se fazer um bom storyboard não precisamos estar ali com a ilustração toda certinha, toda pronta. Não, longe disso. Storyboard ele pode ser até mesmo bem rascunhado. O mais importante é que as ideias estejam bem claras ali. Então assim, é importante que a gente coloque o detalhamento de como vai ser as páginas. Para isso, e eu vou colocar isso assim de uma forma bem importante. Antes de criar o storyboard, nós sempre criamos o quadro de cenas. Mas afinal de contas, o que é esse quadro de cenas? Bom, um quadro de cenas, antes de mais nada, ele pode ser feito em uma folha simples. A gente elenca ali, ó, página 1, página 2, página 3 e no lado nós colocamos conteúdo. Dessa forma, nós antecipamos o que vai estar em cada página do livro. Seja ele em quadrinho, seja livro ilustrado, com imagens abertas, inteiras. O mais importante do quadro de cenas é que a gente pode antecipar o número de páginas que o livro vai ter. Então assim, se editorialmente nós precisamos produzir um livro com 64 páginas, no quadro de cenas nós vamos colocar lá página 1, capa, página 2, editorial, página 3, 4, 5, 6, até a página 64. Por sinal, todo livro é múltiplo de 4, não se esqueçam disso, viu? Sendo assim, nós já construímos o roteiro, nós já criamos as ideias dos personagens. Quando a gente for construir o quadro de cenas, levem isso em consideração, o número de páginas total do livro que será feito, para não haver nenhum erro, nenhum engano ao longo do percurso da construção do livro. Uma vez que o quadro de cena está bem elaborado, fazer o storyboard fica super fácil. Porém, tem alguns detalhes aí que envolvem ilustração também no storyboard que eu quero explicar para vocês. E o principal deles é o enquadramento dos desenhos. Bom, e afinal de contas, o que é essas cenas? O que são esses planos de cena? Plano de cena é a maneira como nós enquadramos o desenho ou como nós enquadramos a cena. São vários tipos de cenas que a gente pode, de forma técnica, aprender. E eu vou passar uma por uma para vocês aqui, usando as referências do próprio livro do Laís. Um detalhe importante que eu quero explicar para vocês é que a escolha das cenas, elas podem ser utilizadas da seguinte forma. As cenas que são referentes a cenários e as cenas que são referentes aos personagens propriamente ditos. A maneira como nós enquadramos cada cena vai valorizar muito mais o aspecto do entendimento da história e o aspecto emocional daquilo que os personagens estão transmitindo. Sendo assim, vamos às cenas, ou melhor, vamos aos quadros de cenas. E para explicar os planos de cena, eu vou fazer aqui uma pequena metáfora animada para vocês. Imaginem o seguinte, uma câmera. Essa câmera desenhada por nós vai ser utilizada para enquadrar, quer dizer, para estabelecer os planos das cenas, tanto do cenário
como dos personagens. Dessa forma vai ficar mais fácil para que a gente possa entender como é essa leitura e como é feita as escolhas dos planos de cena. O primeiro quadro de cena importante que nós devemos aprender e aí nos atenar é o plano mais que geral. Imagine essa câmera a uns 500 metros de altura. Bom, é uma cena onde eu mostro a cidade onde a história está acontecendo. Então eu vou mostrar para o leitor onde, o local, o bairro inteiro onde a história se passa. O segundo plano que nós devemos ter em mente é o plano geral. Ele é bem parecido com o plano mais que geral, só que ele é um pouquinho mais aproximado. Então vamos pensar que essa câmera se aproximou da cidade e mostrou ali um quarteirão específico. Esse quarteirão, esse enquadramento mais próximo na cidade é o plano geral. Agora a nossa câmera se aproxima um pouquinho mais e ela apresenta o personagem da história. É importante que a história ou o personagem da história seja mostrado primeiramente com o corpo inteiro. Isso é o que a gente também chama de plano geral, mas é um plano geral do personagem. Nós estamos apresentando o personagem. Então assim, a câmera começou lá de cima, mostrou a cidade onde acontece essa história, ela se aproximou um pouquinho, mostrou o quarteirão onde a história vai acontecer e agora ela se aproximou um pouquinho mais e mostrou quem é o personagem que está naquele quarteirão. Vê que é importante que nós antecipamos sempre ao leitor o lugar e depois as pessoas. Ou a gente ainda pode fazer o contrário, claro, depende, é um processo artístico, mas assim, o personagem pode passar correndo, uma cena de ação, enfim, né, dependendo de cada história, e depois, super importante, que a gente mostre o cenário, porque senão o leitor, ele fica sem a noção do lugar onde a história se passa. Uma vez feito o plano geral do personagem, nós podemos enquadrá-lo um pouquinho mais fechado, ali, próximo do joelho, da coxa. Isso é o que a gente chama de plano americano aberto. É quando eu quero mostrar um pouquinho mais o personagem, porém ele está em algum lugar, numa cena não muito aberta. Na sequência nós temos o plano americano. Aliás, é o famoso plano americano. O plano americano ele é muito bacana porque eu não dou tanta ênfase no rosto ou no design geral do personagem, porém eu posso utilizá-lo muito mais com as falas, com a interação, inclusive com um outro personagem. E depois do plano americano, nós temos o plano americano curto e o plano médio. Essas cenas, essa escolha por plano americano curto ou plano médio, foca mais na fala do personagem e quando eu quero mostrar um pouquinho mais da reação, da fisionomia dele, o aspecto emocional. Nós vamos utilizar esses planos também para conversação. Ajuda bastante. Por quê? Porque eu posso utilizar o primeiro plano quando eu quero mostrar só o personagem em suas reações físicas, né? As suas reações da face, a maneira como ele está se sentindo emocionalmente naquela hora. Veja, o primeiro plano eu ainda utilizo o recurso de fala. Ele é importante, principalmente quadrinho. Mas quando eu quero mostrar apenas a expressão do personagem, mostrar o quanto ele está com raiva ou o quanto ele está feliz, eu posso utilizar um plano em close. Bom, e o que é o plano em close? É um plano mais fechadinho ainda do que o plano americano, então eu foco principalmente no rosto do personagem e é onde eu posso mostrar uma cena onde o personagem tá super feliz, tá super triste, emociona o leitor ver esse tipo de cena, porque aproxima bem o rosto. Bom, depois do plano em close nós temos um plano que é um pouquinho mais perto ainda, é o que a gente pode chamar de plano super close. Bom, o plano super close é quando eu quero dar algum detalhamento a mais na cena. Veja, eu posso utilizar um plano em close ou super close também no cenário. Imagina assim, né? Eu mostro o cenário e aí eu quero mostrar que no cantinho do cenário tem um botãozinho onde abre uma porta secreta. Eu mostro aquele cantinho ali. E quando é no personagem, é aquelas cenas onde eu mostro o olho do personagem, ou quando o personagem, por exemplo, pega um lápis na mão, quando ele vai abrir uma porta. Tudo isso é um plano em super close e ele é utilizado para que a gente possa detalhar, né? Mostrar os detalhes das cenas. Bom, agora que nós já sabemos um pouquinho sobre os quadros, né, os planos de cena, nós podemos aplicar esse conhecimento dentro do storyboard. É importante que na construção do storyboard, como eu mencionei antes, né, o rascunho de como será o livro, a gente coloque tudo isso em prática. A revisão do livro será basicamente saber se a composição e o enquadramento está correto, né, se eles estão corretos. Eu vou deixar uma dica bem especial
que inclusive está no livro do mangaka do Akira Toriyama, que eu adoro. Ele é super simples, mas ele é muito bacana no que ele fala. Ele diz assim: quando você vai trabalhar com quadrinhos, pense da seguinte forma: quadros maiores servem para cenas mais importantes. Quadros menores servem para cenas menos importantes. É bobo, eu sei, mas tem um princípio na simplicidade e ela é fundamental. Se você for trabalhar o seu livro ilustrado com quadrinhos, procure dar prioridade aos quadros maiores para cenas que vão impressionar mais o leitor. E se você for trabalhar com cenas abertas, quer dizer, aqueles livros onde todo ele é ilustrado e tem uma fala ou outra, procure trabalhar bem a composição para que se distingua bem claramente o que é imagem e o que é texto dentro do seu livro. E com essas dicas que eu deixei neste vídeo, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai construir o storyboard dos seus livros com as ilustrações que você aprendeu antes e com o roteiro que você desenvolveu. Olha, esse é o caminho de como nós produzimos os livros. A partir do storyboard é arte finalizar os desenhos, escanear, botar os textos, mas o livro não está pronto, mesmo que você mande para gráfica, porque antes de tudo isso, ou melhor, antes de mandar para a gráfica, nós precisamos fazer o registro do livro. E é no próximo vídeo que eu vou ensinar como vocês vão registrar as obras de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.